Salve, salve, doutores e doutoras! Em nosso constante esforço por trazer conteúdos consistentes e informativos sobre o longo caminho percorrido pela nossa ciência médica milenar, chegamos a mais uma História da Medicina. Hoje, abordaremos fatos da neurologia, amada por uns, odiada por outros, na antiguidade. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Medicina. O nome de neurologia, oriundo do grego neuron, nervo, e logos, estudos, foi usado pela primeira vez por Thomas Willis em 1664. Como especialidade autônoma, data do século XIX. Antes disso, desenvolveu-se lentamente, como parte da clínica médica, e encontramos os seus primórdios na medicina da antiguidade clássica, em particular na tão comentada medicina hipocrática. Entende-se por medicina hipocrática aquela cuja descrição se encontra na coleção de cerca de 70 livros que formam o Corpus Hippocraticum. Muitos desses livros são considerados de autoria do próprio Hipócrates, enquanto outros são atribuídos a discípulos seus e a outros autores. No que se refere aos conhecimentos sobre o sistema nervoso na medicina hipocrática, são muito deficientes. As noções de anatomia e fisiologia são precárias. Sabia-se que o cérebro é formado de duas metades separadas por uma membrana e faria continuidade com a medula espinhal. Segundo a teoria humoral, o cérebro seria a fonte da fleuma ou pituita, um dos 4 humores do corpo, de cujo equilíbrio, miscigenação e repartição no organismo dependeria o estado de saúde. O cérebro era reconhecido como o centro receptor das sensações. A palavra nêuron era aplicada principalmente aos tendões, que eram confundidos com os nervos. Conheciam-se apenas os nervos mais facilmente identificáveis, como o óptico, o acústico, o trigêmeo, o vago, o plexo braquial e os nervos cubital e ciático. O estado de coma era considerado mau prognóstico e foi mencionado em vários relatos de casos clínicos, alguns com recuperação da consciência e outros precedendo o óbito. A epilepsia, chamada na época de doença sagrada, foi combatida quanto a uma causa sobrenatural. Foi descrito pródromos, estado de mal e aparecimento em adultos após traumatismos cranianos. A sede da doença é localizada no cérebro, considerado um centro importante na gênese das doenças, chegando a admitir o caráter hereditário e reconhecer sua maior gravidade na infância. A ideia de que a apoplexia fosse causada pelo ar perdurou na medicina pseudocientífica oficial até o século XVIII. A formulação teórica da medicina hipocrática não tinha base experimental e era influenciada pelas diversas escolas do pensamento filosófico da época. A patologia humoral prevaleceu como fundamento da teoria e da prática médicas por mais de 2 milênios e só foi abalado no século XIX com a descoberta da estrutura celular dos seres vivos. No período pós-hipocrático, o centro médico de maior representatividade na história da humanidade foi, sem dúvida, Alexandria. Conhecido por todos, Alexandre Magno, grande conquistador, morreu de malária aos 33 anos de idade e, com sua morte, o império por ele constituído foi dividido entre os seus generais. No Museu de Alexandria havia um observatório astronômico, jardim botânico, jardim zoológico, laboratórios, salas para dissecção, salões de leitura e a maior biblioteca já organizada até então, com mais de 500 mil volumes, abrangendo todo o conhecimento da época. Ali se encontravam cópias de todos os textos escritos pelos filósofos e pelos médicos gregos. Neste ambiente, como não poderia deixar de ser, Alexandria tornou-se um importante centro médico, para onde se dirigiam os que desejavam aprender a arte médica ou nela aperfeiçoar-se. Pela primeira vez foram realizadas dissecções públicas de corpos humanos. Dentre todos os médicos que ali se destacaram, 2 nomes devem ser lembrados por seu desempenho e sua significativa contribuição ao conhecimento do sistema nervoso. Herófilo de Calcedônia, com seus estudos anatômicos, e Erasístrato de Chios,
considerado pai da fisiologia. Fora do sistema nervoso, a contribuição de Herófilo para o conhecimento da anatomia humana foi considerável, pois chegou a dissecar cerca de 600 corpos. Na neurologia podemos ressaltar que, ao contrário de Aristóteles, ele considerou o cérebro como a sede da inteligência, em lugar do coração. Descreveu a anatomia do cérebro, do cerebelo e dos ventrículos, tendo valorizado a importância dessas cavidades. Descreveu as meninges, as quais chamou de corioide, pela semelhança com a membrana que envolve o feto. Deve-se a ele igualmente a descrição da rete mirabilis, que teria sido encontrada no cérebro de Carneiro. Melhor compreensão da estrutura do olho, após as suas dissecções e estudos sobre a anatomia do globo ocular e a sua inervação. Reconheceu que eram os nervos e não as artérias que produziam os movimentos voluntários, e estabeleceu a diferença entre os nervos motores e sensitivos, embora ainda reinasse certa confusão entre nervos e tendões. Erasístrato preocupava-se com as funções dos diferentes órgãos e aparelhos, porém também realizou dissecções e estudos anatômicos. Além de ser contra a teoria dos 4 humores hipocrática, realizou estudo comparativo com o cérebro de animais, notando maior complexidade e maior número de circunvoluções no homem, o que explicaria a superioridade de inteligência humana. E com maior segurança do que Herófilo, separou os nervos motores dos nervos sensitivos e descreveu o trajeto dos nervos dos órgãos dos sentidos. Após a queda da dinastia dos Ptolomeus e o domínio do Egito pelo Império Romano, o esplendor de Alexandria entrou em lento declínio, sendo que o próximo passo no progresso dos conhecimentos neurológicos seria dado por Galeno durante o século II d.C. No período que foi designado como cirurgião do anfiteatro de gladiadores, Galeno teve seu primeiro marco da neurologia da antiguidade. Comprovou no porco a função do nervo recorrente. Já durante sua permanência em Roma, a serviço do imperador Marco Aurélio, Galeno desenvolveu intensa atividade, proferia conferências e palestras para o público, fazia dissecções e experiências em animais, escrevia sem cessar e era médico das classes abastadas. Com Galeno, os conhecimentos sobre o sistema nervoso tiveram um grande avanço. Ao contrário de Aristóteles, ele considerava o cérebro o centro das sensações e do pensamento, a sede da alma, porque nele se produz o raciocínio e se conserva a lembrança das imagens sensoriais. Estudou a anatomia do encéfalo em seus detalhes, descreveu 7 pares de nervos cranianos, porém considerou o nervo abducente como parte do nervo óptico, o facial e o acústico vestíbulo coclear como um só nervo, assim como o glossofaríngeo e o acessório. Em realidade, Galeno só não identificou o 4º par. Galeno foi um dos maiores neurofisiologistas de todos os tempos. Realizou várias experiências em animais, produzindo lesões no cérebro e no cerebelo e seccionando a medula espinhal em diferentes alturas e observando os efeitos resultantes. Explicou a duplicidade dos órgãos do sentido, dos ventrículos cerebrais e dos próprios hemisférios cerebrais para a eventualidade de que, se um deles sofrer lesão, o outro suprirá a função do que for lesado. Referindo-se à apoplexia, considerou a afecção do encéfalo, visto que todas as funções psíquicas são afetadas. Ao contrário, nos casos de simples paralisia em que a face permanece normal, a sede da lesão deve estar na medula. Galeno também estabeleceu o princípio de que toda lesão em um órgão corresponde a uma alteração de função e vice-versa. Este princípio foi o marco inicial da fisiopatologia. Cometeu muitos erros, como referente à sua teoria da circulação sanguínea. Porém, sem nenhuma dúvida, foi o médico que maior e mais duradoura influência exerceu sobre a medicina, durante nada mais, nada menos do que 1500 anos. E então, se você preferiu assistir esse vídeo a decorar os pares dos nervos cranianos para sua prova de anatomia, deixe aqui seu like. Nos comentários, críticas e sugestões de novos temas sobre histórias da arte médica. Compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para mais histórias da medicina.